Título da pregação: A Nova Aliança em Cristo. O Primeiro e Segundo Testamento. Introdução. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria e gratidão que nos reunimos hoje para meditarmos sobre a Palavra de Deus. Hoje abordaremos um tema fundamental para a nossa fé cristã: a relação entre o Primeiro e o Segundo Testamento, e por que devemos seguir o Segundo Testamento como base para a nossa vida espiritual. Que o Espírito Santo nos guie e nos dê entendimento enquanto exploramos essas escrituras sagradas. 1. O Primeiro Testamento, a Aliança Antiga. Vamos começar entendendo o propósito do Primeiro Testamento, também conhecido como o Antigo Testamento. Este conjunto de livros, inspirado por Deus, é fundamental para a nossa compreensão da história da salvação. Ele inclui a lei, os profetas e os escritos, e pode ser dividido em várias partes significativas. A lei, Torá, inclui os 5 primeiros livros da Bíblia, que contêm os mandamentos dados por Deus a Moisés no Monte Sinai. Esses mandamentos, como os 10 mandamentos, formaram a base da aliança de Deus com o povo de Israel, os profetas. Livros que narram a história de Israel, incluindo a mensagem de arrependimento e promessa de redenção por meio dos profetas. Os escritos. Livros poéticos e de sabedoria como Salmos e Provérbios que oferecem orientação espiritual e reflexão. Cada uma dessas seções desempenha um papel vital em nossa compreensão da relação de Deus com seu povo. A lei revela a santidade de Deus e seu desejo de um povo santo. Os profetas chamam o povo de volta à fidelidade e anunciam a vinda do Messias. Os escritos nos dão sabedoria para viver e nos conectam com a adoração. 2. A promessa de um novo testamento. Desde o início, Deus revelou sua intenção de estabelecer uma nova aliança com seu povo. Em Jeremias 31, 31, 34, lemos: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais alguém a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Essa passagem nos mostra a intenção divina de uma aliança mais íntima e transformadora, escrita no coração das pessoas, que seria cumprida em Jesus Cristo. 3. O cumprimento em Jesus Cristo. O Segundo Testamento. Com a vinda de Jesus Cristo, vemos o cumprimento da promessa da nova aliança. O Novo Testamento nos apresenta a vida, ensinamentos, morte e ressurreição de Jesus, e a disseminação do Evangelho pelos apóstolos. Ele é composto por: os Evangelhos relatam a vida e ministério de Jesus. Jesus veio não para abolir a lei, mas para cumpri-la. Mateus 5,17. Ele exemplificou a perfeição da lei em amor e sacrifício. Atos dos Apóstolos. Documenta a formação da Igreja e a obra do Espírito Santo através dos apóstolos. Epístolas. Cartas de instrução e encorajamento às primeiras comunidades cristãs, que delineiam a teologia cristã e a ética de vida. Apocalipse. Uma visão profética do fim dos tempos e a consumação da nova aliança. Os evangelhos nos mostram Jesus como o Messias prometido, que cumpre todas as profecias do Antigo Testamento. Em Atos, vemos o Espírito Santo capacitando a igreja para espalhar o evangelho. As epístolas nos ensinam como viver como seguidores de Cristo. E o Apocalipse nos dá esperança na vitória final de Deus. 4. A superioridade do Segundo Testamento. O Segundo Testamento é a base da nossa fé por várias razões fundamentais. Cumprimento da promessa. Como vimos em Jeremias, a nova aliança foi prometida e cumprida em Cristo. Ele é o mediador de uma aliança superior. Hebreus 8:6. Salvação pela graça. O Novo Testamento revela que somos salvos pela graça através da fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. Efésios 2:8-9. Isso nos liberta da condenação do pecado e nos dá nova vida.
Direção do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, guiando-nos em verdade e justiça. João 16:13. A lei de Deus agora está escrita em nossos corações, como Jeremias profetizou. Unidade em Cristo. O Novo Testamento ensina que em Cristo não há distinção entre judeus e gentios. Todos somos um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. A nova aliança é inclusiva e abrangente. Vamos aprofundar cada um desses pontos. Cumprimento da promessa. Jesus Cristo é o cumprimento da promessa de uma nova aliança. Ele não apenas trouxe uma nova mensagem, mas cumpriu as antigas promessas de uma maneira que a lei não podia. Em Hebreus 8:6, lemos que Jesus obteve ministério tanto mais excelente quanto é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Salvação pela graça. O Antigo Testamento mostrava a necessidade da graça, mas foi no Novo Testamento que a graça se manifestou plenamente em Cristo. Em Efésios 2:8-9, Paulo escreve: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Direção do Espírito Santo. A nova aliança traz a presença constante do Espírito Santo em nossas vidas, guiando-nos em toda a verdade. Jesus prometeu em João 16:13: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Unidade em Cristo. O Novo Testamento proclama a união de todos os povos em Cristo. Em Gálatas 3:28, Paulo afirma: Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Viver a nova aliança. Seguir o Segundo Testamento como base para a nossa vida significa amar a Deus e ao próximo. Jesus resumiu a lei e os profetas nesses dois mandamentos. Mateus 22:37-40. Devemos amar de forma sacrificial, como Ele nos amou. Testemunhar de Cristo. Somos chamados a ser testemunhas do Evangelho, proclamando a boa nova da salvação em Jesus Cristo. Atos 1:8. Viver em comunhão. A Igreja é o corpo de Cristo, e devemos viver em comunhão, apoiando-nos mutuamente e crescendo juntos na fé. Hebreus 10:24-25. Buscar santidade. Somos chamados a viver de maneira santa, refletindo o caráter de Cristo em todas as áreas de nossa vida. 1 Pedro 1:15-16. Vamos considerar o que significa viver a nova aliança de maneira prática. Amar a Deus e ao próximo. Em Mateus 22:37-40, Jesus nos ensina que todos os mandamentos se resumem em amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a nós mesmos. Esse amor é ativo e sacrificial, refletindo o amor de Cristo por nós. Testemunhar de Cristo. Em Atos 1:8, Jesus nos dá a grande comissão. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Somos chamados a compartilhar a mensagem de salvação com todos. Viver em comunhão. Hebreus 10:24-25 nos exorta a consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A vida cristã é vivida em comunidade, encorajando e edificando uns aos outros. Buscar santidade. 1 Pedro 1:15-16 nos chama à santidade. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Nossa vida deve refletir o caráter de Cristo em todas as áreas. Queridos irmãos e irmãs, o Primeiro Testamento nos dá uma rica herança de fé e nos prepara para a plenitude da revelação em Cristo, que encontramos no Segundo Testamento. Este é o fundamento de nossa fé, a nova aliança em seu sangue, que nos chama a viver em amor, graça e verdade. Ao vivermos sob a nova aliança, lembramos que não estamos abandonando o Antigo Testamento, mas cumprindo-o através de Jesus Cristo. Ele é o cumprimento das promessas, a nossa salvação e a nossa esperança. Vivendo segundo o Segundo Testamento,
encontramos a graça e a verdade que nos transformam e nos capacitam a seguir os caminhos de Deus. Que possamos, cada dia, buscar viver conforme a nova aliança, permitindo que o Espírito Santo nos guie e transforme nossas vidas, para a glória de Deus Pai. Amém. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Senhor Deus, agradecemos pela Tua palavra e pela nova aliança que nos deste através de Jesus Cristo. Ajuda-nos a compreender profundamente a Tua verdade e a viver de acordo com os ensinamentos do Segundo Testamento. Que possamos amar-Te de todo o coração e amar ao próximo como a nós mesmos. Fortalece-nos para sermos testemunhas fiéis do Teu Evangelho e viver em comunhão uns com os outros. Guia-nos pelo Teu Espírito Santo e capacita-nos a buscar a santidade em todas as áreas de nossa vida. Amém. Que a paz de Deus esteja com todos vocês.